Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $104.800, Bitcoin na máxima histórica. Nós inclusive estávamos agora acima dos 105 e a grande dúvida é, será que a gente vai ter força para manter essas máximas e buscar novos patamares? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou focar no Bitcoin, que a gente está na máxima história, que eu acho que é um movimento importante, mas ao longo da semana eu vou fazer análise de várias altcoins, tá? Foram mais pedidos de análise do que eu esperava no vídeo de hoje, então a gente vai analisar ao longo da semana aí nos vídeos, tá bom? Então vou ter que ver certinho quais tiveram mais análise pra gente ir fazendo, tudo bem? Mas vamos focar aqui no Bitcoin, caras. Afinal, a gente tá na máxima histórica nesse momento, né? Chegou até passar brevemente dos $105.000. E o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui é lembrar para vocês que no longo prazo a situação continua muito confortável para o Bitcoin, a gente continua numa tendência de alta, a gente continua vendo o preço formando topos e fundos descendentes e quando a gente cai, a gente rapidamente tem demanda para fazer o preço continuar subindo, né? Outro ponto muito positivo que eu lembro vocês é que quando a gente pega a nossa dominância, a dominância ela também está subindo nos últimos dias. Isso me mostra uma racionalidade desse movimento, né? Ou seja, o Bitcoin está rompendo máximas e as pessoas não estão correndo para as altas, as pessoas estão olhando para o Bitcoin. Isso é um bom sinal, tá? Isso é uma demonstração de racionalidade. Inclusive, quando a gente olha para o Fear and Greed Index, ele até chegou ali nos 90, tá, mas ele já voltou para os 80, tá ficando nessa região aí. Vamos ver como que vai atualizar agora na máxima histórica. Mas não deve pumpar muito, porque um dos parâmetros aqui que ele utiliza é a dominância, né? E essa dominância, para mim, tá pesando favoravelmente aqui ao Bitcoin. Beleza? Então, na minha opinião, a tendência continua de alta, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está vendo um Bitcoin esticado, né? Ou seja, o preço ele subiu muito sem grandes correções desde ali da eleição do Trump, né? Então eu traço dois FIBOs. O FIBO de investimento no Bitcoin, que seria dos $83.000, né? Lembrando para vocês que cada novo topo que a gente forma igual hoje, a gente tem que atualizar esse Fibonacci, tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês de uma gema que a gente entrou ontem, tá bom? Para vocês entenderem isso. Então, se a gente começar a subir aqui, ó, eu vou ter que atualizar esse FIBO, né? E para mim, cara, até uns 110 mil, eu acho que eu ainda vou olhar para compra na retração. Passou de 110, eu basicamente não vou comprar mais Bitcoin nesse ciclo, a não ser que a gente tenha uma oportunidade muito grande, né? Ou seja, a não ser que se a gente chegue nessa retração aqui, a gente veja muita venda a mercado, muito desespero, muita gente falando que o ciclo acabou e o blá 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 que vocês estão, que vocês conhecem, né, caras? Porque enquanto as pessoas estiverem falando que o ciclo acabou, ele provavelmente não vai acabar, né? Inclusive, essa semana eu vi várias pessoas falando que a gente tinha formado o topo do ciclo. Várias não, mas umas 10, assim, nos comentários. E cara, tipo assim, não tem nenhum motivo para acreditar nisso, né? E entenda, cara, quando a gente estiver no topo do ciclo, ninguém vai falar que é o topo. É foda, mas faz parte, é justamente por isso que a gente precisa ir vendendo ao longo do caminho, correto? Então, show de bola. Entendendo isso no curto prazo, eu acho que a situação também é positiva. É claro que a gente ainda nem fechou candle na máxima histórica. Na verdade, a gente está brigando neste momento aqui na máxima histórica, como vocês podem ver. A gente não conseguiu romper de uma vez os $105.000. Então é muito cedo para falar que, ó, vamos para a lua, né? A gente tá diante de um candle importante aqui. Tem alguns indicadores um pouco preocupantes que podem indicar para uma correção de curto prazo, mas a gente vai falar daqui a pouco, tá? No longo prazo aqui, cara, eu acho que a situação é confortável, tá? Inclusive, eu acredito que a gente possa ter um novo long no Bitcoin, caso a gente tenha uma retração para essa região dos $101.000, beleza? Aqui no $101.000 a gente discute possível long no Bitcoin. Tá? Até porque o long que nós estávamos no Bitcoin dos 99, a gente já fechou, tá bom? E a gente fechou por alguns motivos, né? O primeiro é que foi no alvo, né? A gente estava nesse long aqui, nesta região, a gente pegou na região ali dos $99.200, o alvo estava no 103.500, hoje foi no alvo e a gente fechou 50% no alvo 1, tá bom? Depois eu acabei realizando 25% quando a gente rompeu a máxima histórica e deixou um volume ali próximo de $500 milhões. E eu fechei os últimos 25% agora, tá bom?
que foi justamente quando a gente passou desses 105 mil dólares. E eu vou mostrar pra vocês, cara. A gente teve uma compra a mercado, pasmem, de 852 milhões de dólares, caras. É muita coisa, né? Então, quando a gente tem muita compra a mercado, o que a gente quer fazer? Comprar com essa turma? Não, cara. Se você tá em longs, você tá num long, eu olharia para realizar lucro, né? É o que a gente fez no Bitcoin. Os Bitcoins de longo prazo, será que dá para vender? Vamos discutir, né? Vamos discutir, cara. Esse é o primeiro ponto que eu olho para fazer vendas em Bitcoin no longo prazo, é um tempo gráfico de longo prazo, né? Repara que a minha venda aqui até diminuiu um pouquinho, né, depois, mas 775 milhões de dólares nos 15 minutos, para mim é gatilho claro para sair fora, sair correndo aqui do trade, colocar dinheiro no bolso no trade. Já para os investimentos, eu acho que não, tá? Olha só, não tem tanto volume no dia de hoje, né? 1.7 bi, né? Para quem não realizou nada, talvez sim, eu acho que possa ser uma oportunidade, mas eu quero destacar para vocês que não é uma compra tão grande, né? Não é uma compra tão significativa, inclusive comparando com as vendas que a gente teve na consolidação. Né? Então a gente teve uma venda de quase 3 bilhões de dólares outro dia, agora a gente está tendo uma compra pouco superior a 1,6 bilhões de dólares. Então não me preocupa, como vocês podem ver, o CVD ainda está lá embaixo, próximo das mínimas, então a situação é confortável aqui pensando no longo prazo. Eu só realizaria se eu não realizei ainda aqui, tá? Mas como eu fiz realizações aqui, eu fiz realizações aqui, eu tô de boa, né? Então se amanhã a gente vier e ter mais um candle desse aqui com 2 bilhões, que sabe até um pouco mais, aí eu devo dar uma realizada. Por enquanto, no longo prazo, a gente não faz absolutamente nada, tá? Inclusive, é muito bom você trabalhar tanto os investimentos quanto os trades, porque muitas vezes, cara, não tem como eu comprar Bitcoin no longo prazo nos 99 mil dólares, mas tem como eu fazer um trade, né? Então foi o que a gente fez, mas a gente já saiu desse trade, eu acho que isso aqui é gatilho de curto prazo para realização de lucro. Quer dizer que vai despencar, que já era? Não, mas quer dizer que a gente não tem relação a esse retorno para manter o nosso long depois de tamanha compra e tamanha liquidação, tá bom? A liquidação também foi significativa. Quando eu pego aqui numa hora, acho que foi a maior liquidação desde a última máxima histórica. Sim, tá? Foi bem parecida. Né? Então é incrível o quanto os ursos continuam shortando, cara. É impressionante. A gente tá falando aqui de um long short ratio. Tava em 0,61 quando a gente foi romper a máxima histórica agora. Agora subiu um pouquinho, mas tá em 0,63 ainda. Então pensa comigo, se a gente está vendo a maioria do mercado apostar na baixa, a gente está vendo interesse pela alta, a gente ainda está vendo os nossos indicadores, beleza, teve uma compra aqui porque é um risco de curto prazo, mas no longo prazo não foi uma compra exagerada, igual por exemplo teve aqui, a gente realizou no longo prazo, o que é a maior probabilidade? A gente continuar subindo, né? E as correções ao longo do caminho vão ser o quê? Vão ser oportunidades para possíveis novos longs, tudo bem? Então, nesse momento, o primeiro long que eu ficaria de olho com vocês dentro da parte de trades, né, no HunterBot, é no 101 mil dólares, né? E, querendo ou não, a gente vai poder discutir sim este aqui, abaixo do 103, tá? Mas aí eu quero tomar cuidado, porque apesar de, tá dando muito certo os trades, eu tomei um stop no Bitcoin, entrando quando a gente estava num trade aqui e tal, um pouco esticado. Então eu quero tomar cuidado para não acabar não tomando outro stop, sabe? Mas uma coisa é fato. 101 eu acho que é uma oportunidade bem clara, é por causa dos volumes que a gente deixou. E se voltar abaixo do 103, onde que a gente provavelmente vai olhar? Altcoins, tá? Altcoins provavelmente vão estar muito bem e vão estar em pontos ótimos para fazermos trades. Beleza? Show de bola, caras. Então falando um pouco sobre as altcoins aqui, né? Então a dominância tá subindo hoje, normal, tá? Em dia de máxima histórica, em dia com o Bitcoin pumpando, é natural que a gente veja a dominância. É bom, digamos que não necessariamente é natural, tá? Acontece a maioria das vezes, mas eu diria que é mais saudável do que natural, entendem? Porque a gente vai chegar num momento em breve aí que vai tudo subir, saca? Então, enquanto o Bitcoin tá subindo mais, é um ótimo sinal, um sinal que a gente tá longe do topo ainda. É isso que eu vejo pela dominância, tá bom? Eu acho que essa dominância ainda tem muito espaço para cair, tá? Eu acho que sim, a gente vai formar novos fundos nessa dominância abaixo dos fundos dos 39%. Mas é claro que a gente vai tentar analisar isso ao longo do tempo, né? Eu não acho que não faz nenhum sentido eu falar, não, eu vou sair das minhas altcoins quando a dominância bater 35.
Não, cara, se tiver uma bolha bizarra nos 45, cara, a gente sai aqui, tá entendendo? A gente tem vários indicadores, mas eu realmente acho que a gente tem tudo para ter mais um movimento aqui, já que na primeira parte da bull run me pareceu um movimento muito mais do Bitcoin. Mas agora, com os Estados Unidos crypto-friendly, digamos assim, a gente pode ter um espaço muito grande para as altcoins crescerem, tá bom? E é justamente por isso que nesse momento os meus investimentos, eu acho que eu não vou mais investir em Bitcoin nesse ciclo, tô falando. Eu acho que eu vou investir mais nas altcoins, né? Tanto é que ontem, cara, eu fiz um investimento nas altcoins. Eu quero mostrar para vocês e desmistificar também uma questão que muita gente tem dúvida em relação ao preço e a oportunidade, tá bom? Então lembra, cara, se você é membro e quer participar desses trades de curto prazo, é só você pedir o seu HunterBot aqui no Fale com o Mentor. Manda aqui, quero o HunterBot, que a gente te libera. Beleza? Show de bola. Outro ponto importante aqui, então, que a gente tem que falar é sobre a compra de ontem, né? Sobre a compra de ontem, muitos podem imaginar aí, já que a gente falou no vídeo, né, de sábado de manhã, foi a Parcoe, tá bom? Parcoe é uma gema de RWA ligada a imóveis, tá bom? Setor imobiliário, então é bem legal ver o vídeo que eu postei no sábado, se você quiser entender um pouco mais sobre ela, né? E no vídeo eu falei que eu só ia comprar a Parcoe se ela voltasse na zona de retração de Fibo, que no momento que eu tava gravando o vídeo, era aqui, ó. Nos 39, se eu não me engano, por ali. Ela tava ali nos 43 e tal, eu falei, eu não vou comprar se ela não voltar aqui no 0382, que está em 039. Só que eu comprei ela e ela não chegou a voltar, né? Ela meio que consolidou aqui, ó, pá, não voltou e depois pumpou. Então por que eu comprei, cara? Eu não ia esperar o 039? Não é o 039, é a retração no semanal, é a retração de 0382 de Fibonacci, tá me entendendo? Então, depois que a gente fez esse pump, que ela vai ser listada na Coinbase, inclusive, o que a gente fez? A gente traçou outro Fibo. Traçando outro Fibo, o nosso 0382 foi para 49,94, né? Como ela subiu muito, eu ainda dei sorte, consegui esperar um pouquinho a mais e conseguimos entrar nela ali nos 48 cents, se eu não me engano, cara. Exatamente. Então lembra, cara, eu não importo com o preço, né? Então todo mundo falando, Pablo, cara, mas o Bitcoin vai continuar subindo, o Bitcoin daqui a pouco vai estar 200 mil. Cara, eu acho que sim, mas o preço para mim não importa. Importa a oportunidade, eu só vejo a oportunidade se ele for nos 83. Igual a Parcoe. Para mim não importa o preço, se eu compro a 0,48 ou se eu compro a 0,39. Não importa. Importa eu comprar uma retração no semanal que respeite a minha estratégia, tá bom? Então a gente não trabalha com preço, a gente trabalha em boas relações risco-retorno, tá? Entendam isso. E eu acho que a gente está chegando num momento do mercado onde essas relações risco-retorno vão aparecer muito, tá? Ou seja, eu ainda acho que a gente vai investir em dezenas de gemas, porque a gente, nesse momento, tá vendo no mercado o quê? O Bitcoin foi, né? O Bitcoin, porra, tá acima dos 100 mil dólares, rompendo máxima e não para, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, Total 2, eu soltei um vídeo nos membros falando um pouco mais sobre isso. Se você é membro, dá uma olhada ontem. E a gente pega aqui do fundo do ciclo, caras, olha só que interessante. O fundo lá da turma dos 12K, quando a gente estava com a FTX quebrando. Olha onde está o Total 2. Total 2 você tira o Bitcoin, tá muito abaixo, correto? Olha onde está o Total 3. Olha onde está as outras. Total 3 você tira o ETH também, as outras você tira tudo do top 10. Você consegue ver que elas estão bem distantes aqui do Bitcoin? O que isso me mostra, caros? Que a relação risco-retorno delas pode estar melhor do que o Bitcoin. Porque nos outros ciclos, o que acontece, né? Dos fundos. O Bitcoin normalmente, cara, quase sempre ele lidera. Né? Nos outros ciclos até, alguns momentos, as altcoins lideraram e tal. Né? Quando que a gente não vai ter relação de retorno nelas? Quando elas explodirem, quando elas forem muito além do Bitcoin, tá me vendo? E como elas estão abaixo, caras, eu acho que a gente tá tendo uma puta oportunidade que a gente teve aqui no ciclo, ó, que a gente teve aqui no outro ciclo, de acumular essas moedas a bons preços, tá bom? Depois eu posso até fazer, olhando aqui pertinho com vocês, né? Porque varia tão pouco aqui que nem parece que elas ficaram muito tempo abaixo, mas também ficaram, tá? Então sinceramente, eu encaro isso aqui como oportunidades, tá bom? E eu acho que a gente ainda vai fazer várias compras de bons projetos dentro do programa de membros, só que a gente só consegue fazer essas compras porque a gente consegue gerar caixa, né? E a gente gera o nosso caixa tanto nos trades, quanto também
ao realizar lucro nos nossos investimentos, tá bom? Então entenda que o trabalho do investidor não é só comprar e rezar para subir e tentar acertar o topo. Eu acredito fortemente que 99% das pessoas que fizerem isso vão perder dinheiro, infelizmente, mas é o que eu vi nos últimos 2 ciclos, e que você precisa ter uma estratégia para se movimentar no mercado de acordo com o que a gente está vendo que a manada está fazendo, para você fazer o contrário, correto? Então, quem quiser participar do programa de membros, eu vou deixar no primeiro link da descrição. Valeu, galera. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Resumindo aqui, para mim, Bitcoin tá longe de formar um topo global. Eu realizei lucro nos trades, ou seja, comprar Bitcoin agora, Pablo? Não. Não, cara, a gente tá realizando lucro, não é para comprar Bitcoin agora, né? E basicamente a gente também vai estar de olho aqui para as retrações a partir do 103. Possivelmente longs em altcoins, né? Em especial se a gente conseguir ficar aqui e voltar aos poucos. E a partir do 101, possível long no Bitcoin, tá? No 103, cara, é difícil entrar num long no Bitcoin, já que a gente teve muita compra a mercado aqui, então vou tomar cuidado, tá bom? Mas nas altcoins pode ser, quem sabe. Valeu, galera. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E lembre-se, essa semana eu vou tentar postar vídeo aí de dezenas de altcoins, tá bom? A gente deve fazer umas 5 altcoins por vídeo, porque eu tô vendo muito desespero nas altas. Eu quero passar algumas ideias pra vocês e algumas buy zones importantes também. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish calls at a 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.